Olá pessoal, que está fazendo o projeto da aula de letiva Meu Mundo Animal. Sejam bem-vindos ao segundo bimestre e espero que vocês estejam bem e animados para a gente tocar, né? Sabe-se Deus lá como, se por remoto, por aulas com vídeo ou presencialmente. Espero que a gente logo se encontre. Esse é o meu desejo. Então vamos lá. Bom, nós estamos trabalhando nesse projeto Meu Mundo Animal e a primeira classe ali que a gente trabalhou no primeiro bimestre, como vocês sabem, foi os insetos. Bom, como ficou algumas coisas que a gente percebeu que precisa ser retomada agora no segundo bimestre, então essa nossa primeira aula vai ser para a gente retomar e falar um pouco das características dos insetos. Para isso, a gente precisa entender alguns pontos, tá bom? Definir alguns pontos. Então, aí na tela vocês estão vendo uma classificação dos seres vivos, que classificam em 5 reinos. Essa classificação, ela é a mais aceita atualmente, tá? Foi uma classificação feita em 1969, ou seja, no século passado, tá? Mas ela até hoje ainda perdura, as pessoas, os cientistas usam bastante essa classificação. Bom, aqui vocês estão vendo, lá em cima na tela, é uma palavra escrita eucária. Isso quer dizer que esses seres superiores aqui, ó, do reino das plantas, animal e reino dos fungos, eles são eucariontes, ou seja, as células têm uma divisão nuclear, tá bom? E embaixo, se vocês perceberem, está escrito procária, ou seja, são os procariontes. Quem são esses seres? São seres vivos também, formados por células, mas geralmente aqui nesses dois reinos, que é o reino Monera e o reino Protista, as células são unicelulares, ou seja, eles são compostos de uma única célula, tá bom? Então, essa é um tipo de classificação também, tá? Dos seres, de acordo com a sua célula, ok? Então, os eucariontes têm muitas células e as células são o núcleo dela é dividido por uma membrana. Isso vocês vão estudar lá mais para o futuro. E os procariontes, eles são geralmente unicelulares e não tem a membrana nuclear, tá bom? Mas deixa isso para a biologia lá mais para o futuro. Vamos voltar aqui para o nosso reino animal, que é o que a gente bem está querendo falar e falar das características, principalmente dos insetos. Bom, então esses 5 reinos, eles se dividem em Monera, que são as bactérias, tá? Protista, que são os protozoários, o reino dos fungos, o reino das plantas e o reino animal, tá? Então, a grosso modo, assim, bem ligeiramente falando, nós vamos ter uma das classificações, que é essa que a gente está expondo agora, que são os seres vivos divididos em 5 reinos. Mas nós vamos focar no reino animal, certo? Então, vamos lá verificar o que vai acontecer em uma outra divisão para o reino animal. Bom, tá aí. Os seres vivos, como a gente falou agora, eles são divididos em 5 reinos e uma classificação para os reinos está escrito aqui, ó, do nosso lado, em filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. E o nome popular, tá? Então, aqui esse esquema traz para nós 3 tipos de espécies diferentes, né? Uma espécie do reino animal, uma espécie do reino das plantas e uma espécie do reino Monera, que aqui está destacado como bactéria, ok? Então vamos lá. O reino animal, o homem, como vocês estão vendo lá embaixo, que é o nome popular, ele pertence a um filo.
o filo chamado Chordata, tá? A classe Mammalia, porque nós somos mamíferos. A ordem Primatas, né? A família Hominide, o gênero Homo e a espécie Homo sapiens, tá? Lembrando que essa classificação aqui, ela foi instituída lá no passado por um estudioso chamado Linneu, tá? Foi ele que começou a criar essa classificação. Para que isso? Para melhor ser estudado, para melhor ser observado. Então, foi agrupando os seres vivos de acordo com as suas características, tá bom? Por exemplo, os primatas, ou alguns macacos, independente da sua espécie, vem junto com, no reino animal, até a ordem primatas. Aí da ordem primatas, os macacos vão para uma outra ordem e os homens passam a ter essa ordem que a gente acabou de comentar com vocês. Bom, do outro lado, né, nós vamos ter aí uma classificação de uma planta. Eu só trouxe isso para vocês observarem. Como não é o nosso objetivo aqui, então a gente não vai ficar falando detalhes sobre as plantas, nem sobre as bactérias, tá? Eu só quero comentar alguma coisa relacionada às bactérias, é aqui embaixo, ó. Essas bactérias, elas são encontradas no intestino humano, tá bom? E elas geralmente são eliminadas junto com as nossas fezes. A gente chama ela de E. coli. Ela também é causadora de algumas infecções intestinais, às vezes infecção urinária, tá? Mas isso é uma outra história que não é para a gente comentar agora. Então vamos para um outro slide. Bom, aqui já chegamos onde eu estava querendo, que é nas características gerais, tá bom? Dos insetos. Então, a gente saiu lá do reino animal e chegou aqui já na classe dos insetos. Mas espera aí. Qual é a característica dos insetos? Por que eles estão agrupados aí? Em que momento? Né? Então, eu vou voltar aqui um pouquinho para a gente poder comentar melhor sobre isso. Quem são os insetos? Eles fazem parte de um filo chamado artrópodes, tá? O que quer dizer isso? Artro vem de articulações e podes de pés. Então fica, os insetos são pertencentes ao filo dos artrópodes. São animais que têm as patas articuladas, ok? Bom, dentro desse filo dos artrópodes, quem eu vou ter? Eu vou ter os insetos, como vocês já estão vendo aí, eu vou ter os crustáceos, eu vou ter os aracnídeos, os quilópodes e os diplópodes. Peraí, professora, mas quanto nome diferente é essa? Então, vamos trocar em miúdos, vamos deixar isso um pouquinho mais fácil para vocês. Quem são os aracnídeos? Aí vai ter os ácaros, vai ter as aranhas, vai ter os carrapatos, tá? E os escorpiões, a grosso modo falando. Então, vamos voltar. Reino animal, filo artrópode, quem faz parte? Os insetos, que a gente vai falar bem deles daqui a pouco, os aracnídeos, que a gente já deu alguns exemplos, né? Depois, os crustáceos. Quem são os crustáceos? Vou dar só alguns exemplos. Geralmente são animais aquáticos, né? Marinhos. E vamos dar dois exemplos: camarão e lagosta, tá bom? São os crustáceos. Lembrando que os crustáceos diferem dos outros artrópodes pela sua
composição do exoesqueleto, que os crustáceos são formados por fosfato de cálcio, tá bom? E os insetos a gente vai ver daqui a pouco como eles são formados. Depois vem os quilópodes. Vocês já viram falar nas lacraias? É um bichinho, parece uma cobra, quem não conhece confunde, né? Só que elas têm vários pares de patas, né? E o corpo dela é segmentar, é todo divididinho. Tem antenas também. Elas fazem parte do filo dos artrópodes, só que elas fazem, elas compõem uma outra classe, que são a classe dos quilópodes, tá? E por último, nós temos os diplópodes. Esses também têm corpo sedimentar, têm antenas, eles são compridinhos e têm muitas perninhas, bem pequenininhas. Aqui em São Paulo eu já vi alguns até apareceram aqui em casa, mas no Nordeste tem bastante disso. E é engraçado que quando você toca no corpo dele, sabe o que acontece? Eles enrolam todinho. Aí lá no Nordeste o pessoal chama de embuá. É um nome bem popular regional lá, mas eles, na verdade, o nome científico, né? A classe deles pertence os diplópodes, ok? Bom, deixamos todos esses seres de lado e vamos voltar aqui para nossa classe dos insetos. Então, os insetos fazem parte do reino animal, do filo artrópodes. Artrópodes quer dizer pés articulados, tá ok? E todos os artrópodes, eles têm um exoesqueleto, ou seja, a nossa estruturação molecular, ou melhor, de movimentação, ela é através dos ossos e dos músculos. Então, a gente consegue caminhar, se locomover, se mexer, porque nós temos os músculos e os ossos. E o esqueleto de um inseto, como é que é? É formado por uma substância, um polissacarídeo, é um tipo de açúcar, tá? Chamado quitina, mas é exoesqueleto, ou seja, a estruturação firme do inseto é por fora, fora, exoesqueleto, tá ok? Bom, vamos falar agora então de como se divide um inseto. Bom, aí aqui nós temos, vamos lá, a cabeça, né? Aí nós temos a dona borboleta, nós temos a cabeça dela, olha aí. Na cabeça, vocês vão perceber que tem os olhos compostos, que eu vou mostrar isso melhor depois, e uma peça bucal, que vai depender do tipo de alimento que ele ingere, tá bom? Depois, eles vão ter o tórax. No tórax, eles vão ter implantado, fixado as asas, lembrando que nem todos os insetos têm asas, tem insetos que não têm. Por exemplo, a dona borboleta aí tem asas frontal, né? O da frente e asas de trás, tá? Então, ela tem, na verdade, 4 asas ou 2 pares de asas. Um ponto importante que agora eu quero chegar com vocês é o que tem mais no tórax dos insetos. São a fixação dos pares de patas, tá? Então, vamos lá. Todo inseto, ele vai ter 3 pares de patas. Fixado onde? No tórax, tá? Então, voltando. O que é que existe no tórax de alguns insetos? As asas. Não são todos que têm. Agora, todos vão ter o quê? 3 pares de patas. Foi isso que ocorreu no desenho de alguns. Alguns fizeram o desenho lá, naquela historinha em quadrinho, e esqueceram de observar isso e colocaram 4 pares de patas ou somente 2 pares de patas. E aí o desenho não ficou correto,
tá bom? Então, vamos lá. E, por fim, o que é que o inseto vai ter? Um abdômen, né? Que é essa parte mais compridinha que vocês estão vendo aí sendo indicada pela seta, tá bom? Então, voltando. Um inseto é dividido, né, as características deles. Alguns têm asas, outros não. Uns têm asas duplas, outras é asas simples, né? Tem uma cabeça, na cabeça vai ter os olhos compostos e a peça bucal. Depois nós vamos ter o tórax, onde se localiza as asas e as patas. E depois o abdômen, tá bom? Bom, já que a gente falou de cabeça, né? Vamos falar das peças bucais, que são adaptadas para os insetos de acordo com o seu tipo de alimento. Então vamos lá para um inseto que se alimenta, que é lambedor. Quem, por exemplo, a gente pode destacar como lambedor? As moscas e as abelhas. Olha os insetos, olha aí, tá bem visível na cabeça desse inseto lambedor os olhos dele. Está vendo como que é, ó? São os olhos compostos, tá? Que fica, é quase na dobra assim, a grosso modo falando, entre a cabeça e o tórax. Aí fica esses olhos compostos, tá? E a peça bucal é diferenciada porque ele é um inseto de hábito, né? É lambedor, de lamber, tá bom? Depois nós vamos ter o sugador. Olha como é diferente, tá vendo? Bem diferente do outro, né? Os mosquitos são assim. Olha como é diferente, tá? E olha de novo os olhos compostos, como fica, como se destacam. E as antenas, né? Que todo inseto tem antena. Depois nós vamos ter o mastigador, que é diferente, também tem antena, tem os olhos compostos, mas a peça bucal é diferente. Quem é que se enquadra aí como peça bucal mastigador? Vamos ter os gafanhotos, as formigas, né? Os besouros, eles têm essa peça bucal aí diferenciada, mastigador, para uma adaptação do seu alimento. E por último, o picador, né? Quem se classifica nesse tipo de peça bucal? Os mosquitos, geralmente eles são picadores, tá bom? Então, nós vamos dividir aí os animais, se a gente for pensar nas peças bucais, em lambedor, sugador, picador e mastigador. Existem alguns livros que trazem somente três: o lambedor, o sugador e o mastigador. Esse picador, ele fica junto com o sugador, tá? Nessa classificação aqui, trazem como 4 tipos. Aí vai depender de cada autor, tá bom? Não está errado. Passando, vamos passar para o próximo. Bom, o que eu quero mostrar aí? Olha a dona formiga. Esse é uma imagem de uma formiga mesmo. Observa a peça bucal dela, como que é, tá vendo? Bem diferenciada, ó. Mastigadora, tá? É como se fosse uma serra, né? Olha os olhos na cabeça, quase em cima na divisão, tá vendo? Aí depois o tórax. Ó, quem é que tá fixando aí no tórax? Ó, os 3 pares de patas, tá vendo? 1, 2, 3. Sempre o último, ele é um pouquinho mais comprido, tá? Mas eles são fixos no tórax, tá? Nesse momento aqui, a formiga não tem asas, tá? Então, a gente viu lá, a borboleta tinha asa, né? Depois da fase adulta dela, ela vai embora com a asa o tempo todo. Aqui, a formiga, nesse momento também, já não tem mais, tá bom? E olha que abdômen grande,
né? Bem grande. Se você observar, tem umas fitas. Não sei se vocês vão conseguir ver aí através do vídeo, mas tem umas fitas, porque o corpo é segmentar, tá? De todos os insetos. E as patas são bem articuladas, que é para dar movimento para o bichinho poder se locomover, ok? Então vamos passar para um próximo. Olha aí a dona abelha, que fez parte de algumas histórias também. Olha o tipo ela tem asas, né? Como vocês estão vendo. Olha a segmentação do corpo. Lá no abdômen dá para ver bem nitidamente a segmentação do corpo. E dá para ver também as articulações. Olha aí na pata, tá vendo essa parte mais branquinha? É a articulação que existe nas patas dos insetos, tá? Aí tem lá na cabeça, a gente vai ver, ó, que tem os olhos compostos, né? Tem antenas. E olha a peça bucal, tá vendo? Como é diferenciada da formiga que nós vimos agora há pouco. Passamos para uma próxima. E aí? Mas o que é que está fazendo um pedaço de madeira numa aula de revisão de insetos? Será que é um pedaço de madeira mesmo? Será que é um tronco, um galho que está aí? Não, esse é o senhor bicho-pau. Esse é o tipo de inseto que ele se confunde naturalmente com um pedaço de madeira no meio de uma floresta. Você não acha que isso aí é um inseto, mas é um inseto, tá bom? Eles fazem camuflagem, né? A cor do bicho-pau é bem semelhante a um galho mesmo. Então, você passando rapidamente, ele está bem camuflado e aí o outro inseto que se alimenta dele, ou melhor, o outro animal que se alimenta dele, nem vai perceber que ele está por ali e ele passa despercebido e ganha a sua vida dessa forma, né? Tranquilo, sem que ninguém o veja para se alimentar dele, certo? Vamos para o próximo. Quem é que vem agora? Tem algum bicho aí? Vocês acham que tem? Pena que a gente não tá junto, né? Pra gente poder questionar isso. Tem, gente. Tem um bicho aí. Quem será que é? Alguém fez um trabalho sobre esse bicho. Esse é o bicho folha. Ele é verdinho, nessa espécie aí. Você olha, não, é uma folha. Mas não é. O bicho folha tá aí escondidinho e ninguém consegue, ou quase nenhum outro animal consegue capturá-lo, porque ele é bem esperto. Também faz camuflagem, assim como o seu bicho-pau, tá bom? Passando, olha aí. Quem observa esse bichinho aqui, passando assim rapidamente, acha que isso é um bicho? Acha que isso é um inseto? Né? Mas é um inseto sim. Daqui dá pra gente ver até as anteninhas e os olhos. É também uma espécie de bicho folha. Ele se camufla, né? Para que possa viver um pouco mais e não se vir de alimento para os passarinhos, por exemplo. Passando, vamos ver mais um. E aqui, olha que camuflagem maravilhosa. A dona mariposa, ela tá aqui bem camuflada numa casca de árvore e eu passando rapidamente ali no meio das plantas, eu nem vou perceber que ela tá ali, né? Mas ela tá ali bem escondidinha para que ninguém a veja. E esses bichos, geralmente eles não fazem mal ao local onde o habitat dele, né? Geralmente não faz mal, tá? Passando para uma próxima. Quem será que é esse? Esse ninguém falou dele lá nas historinhas, mas eu trouxe porque ele é muito bonitinho. É o seu louva-a-Deus, né? Então aí, ó, mesmas características, bonitinho, 3 pares de patas, tá vendo? Olha o rosto, a cabeça dele, tem uma anteninha fina, tem olho, né? A peça bucal também diferenciada, mastigadora. Vamos passar para o próximo.
Aí, essa daqui, elas são meio nojentinhas, né? Elas posam ali, posam aqui, e algumas trazem problemas de saúde, né, pros animais, e para nós também, porque elas carregam algumas doenças nas patas e acaba que posam em lixo, posam em tudo quanto é coisa nojenta e acaba trazendo alguns problemas de saúde, né? São a mosca, tá bom? Olha os olhos delas, que bonitos e que grandes, né? Aí não dá para ver muita peça bucal, mas destaca bem os olhos, né? Esse quem será? Olha, com quem será que ele parece? Aquele sujeito que vive trazendo doença para nós. E é zika, e é chikungunya, só parece, tá? Não posso afirmar que é porque algumas características não são nítidas. Mas aí está o exemplo de um mosquito. Eu quero que vocês observem aí os olhos, né, e a peça bucal. Olha como é diferente. Mas é um inseto também, né? Ah, os mosquitos também são os pernilongos, né? Então, quando eu falo mosquito, estou falando de pernilongo e de toda essa. E essa por último, hein? Fala sério, a dona Barata. Todo mundo tem medo. Eu não sei se é medo ou se é nojo, mas a bicha é asquerosa, né não? Por que que eu trouxe ela? Ah, professora, só trouxe um bicho feio desse pra gente ver? Por que que eu trouxe? Para vocês observarem bem. Os olhos, antenas bem compridas. E olha onde é que são fixadas as patas. No tórax. E olha o abdômen. Bem, dá para ver nitidamente que o corpo é segmentado. Tá vendo? Segmentado, ó. Cheio de dobrinhas, tá? E as patas bem articuladas, ó. E esse corpo todo revestido de quitina, que é uma substância, é um tipo de açúcar, né? Bem resistente, que compõe aí o corpo de todos os insetos e de todos os artrópodes, com exceção dos crustáceos. Pessoal, então aqui finalizamos, né, nossa pequena apresentação. Espero que vocês tenham entendido bem e para fixar bem, responde lá o quiz, tá bom? Até logo.